Nem toda pessoa que entra na sua vida, ela precisa permanecer nela. E talvez você esteja mantendo alguém por perto que já deveria ter ficado, para trás. Existe uma frase que muita gente tem dificuldade de aceitar. Algumas pessoas, elas precisam sair da nossa vida. E eu não estou falando de abandonar alguém por causa de um erro. Eu não estou falando de você cortar a relação porque houve um desentendimento. Eu estou falando de relações que repetidamente te machucam, te desrespeitam, manipulam e destroem a sua paz. E hoje eu quero mostrar 5 sinais de que talvez você precise se afastar de alguém. Mas existe uma coisa importante: afastar-se não significa odiar a pessoa. Às vezes significa apenas reconhecer um limite. Sinal 1. Você precisa deixar de ser você para agradar. Se você precisa mudar completamente quem é para uma pessoa aceitar você, pare. Uma relação saudável não exige que você viva interpretando um personagem. Você pode mudar hábitos, você pode amadurecer, você pode reconhecer erros, mas existe uma diferença entre crescer e desaparecer para caber na expectativa de alguém. Se você constantemente pensa assim, olha, será que ela vai gostar disso? Será que ele vai ficar bravo? Olha, é melhor eu não falar nada. É melhor eu esconder isso para não levar uma bronca. Talvez exista um problema. Você não precisa viver com medo da relação de alguém. Sinal 2. Os seus limites nunca são respeitados. Talvez você diga assim, eu não quero, a pessoa insiste. E você diz, isso me machuca. E ela continua. E você estabelece um limite. Então ela tenta ultrapassar esse limite novamente. Isso precisa chamar a sua atenção. Limite não é uma ameaça. Limite é você dizendo para ela, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Uma pessoa que realmente respeita você pode até discordar, mas ela entende que você também tem o direito de escolher. Se alguém só respeita você quando você faz tudo o que ela quer, isso não é respeito, isso é controle. Sinal 3, a relação só funciona quando você dá. Esse é um dos sinais mais claros. Você liga, você ajuda, você aparece, você resolve, você empresta, você aconselha, você está sempre presente. Mas quando você precisa, silêncio. Quando você está mal, desaparecem. Quando você precisa de ajuda, sempre existe uma desculpa. Relacionamentos não precisam ser perfeitos, equilibrados, mas sim equilibrados todos os dias. Claro que existem momentos em que uma pessoa precisa mais da outra, mas se isso se torna sempre um padrão, você precisa observar, porque talvez não seja uma amizade, talvez seja uma conveniência. Sinal 4, você termina a relação sempre se sentindo menor. Preste atenção em como você se sente depois de estar com determinada pessoa. Você sai motivado? Você sai em paz? Você sai respeitado? Ou você sai se sentindo pequeno, incapaz, culpado, humilhado, confuso ou confusa? Uma relação difícil pode ter conflito. Isso é normal. Mas uma relação que constantemente destrói a sua autoestima, ela precisa ser avaliada. Então não ignore o padrão. Sinal 5. Você já sabe que precisa se afastar, mas você tem medo. Esse talvez seja o mais difícil. Você já percebeu tudo. Já viu sinais, já sofreu, já conversou, já tentou resolver, mas continua. Por quê? Porque às vezes tem medo da solidão. Às vezes pelas lembranças boas. Às vezes porque você pensa, mas essa pessoa já fez tanta coisa por mim. Ou, e se eu me arrepender? Aqui você precisa entender uma coisa. Uma história bonita não se transforma automaticamente em uma relação atual saudável. Você pode agradecer pelo que alguém foi na sua vida. E ainda assim reconhecer que talvez seja a hora de você seguir o seu caminho e ela o dela. Mas cuidado com uma coisa. Agora eu quero fazer uma ressalva. Não transforme esse vídeo em uma desculpa para você cortar qualquer pessoa que discorde de você. Isso também seria um grande erro da sua parte. Nem toda crítica significa toxicidade, né? Uma pessoa tóxica. Nem todo conflito significa que alguém precisa sair da sua vida. Nem todo erro significa que uma relação acabou. Relacionamentos precisam de conversa, precisam de perdão, precisa de limite, precisa de maturidade. O problema é quando você, diante de um padrão constante de desrespeito, e continua chamando isso de amor. Afastar-se não é uma vingança. Você não precisa sair anunciando, essa pessoa está fora da minha vida. Não precisa fazer postagem, não, dando indireta. Não precisa criar guerra. Não precisa humilhar ninguém. Às vezes, o afastamento mais poderoso, ele é silencioso.
você simplesmente para de insistir, para de correr atrás, para de tentar convencer, coloca limites e segue a sua vida, porque o seu objetivo não deve ser destruir quem machucou você. O seu objetivo deve ser não permitir que aquilo continue destruindo você. E quando é que a fé entra nisso? Se você acredita em Deus, também precisa entender que confiar em Deus não significa permanecer em qualquer situação. Ore, peça sabedoria, peça discernimento, examine os seus próprios erros também. Porque às vezes queremos que Deus retire você, que às vezes queremos que Deus retire alguém da nossa vida, mas na verdade precisamos primeiro aprender uma coisa com aquela relação. Mas também existem momentos em que uma porta precisa ser fechada. E talvez você esteja tentando reabrir uma porta que a vida já mostrou que deveria estar fechada há muito tempo. Então assim chegamos na conclusão da nossa conversa. Então vamos só recapitular. Talvez você precise se afastar quando precisa deixar de ser você para agradar, seus limites são constantemente desrespeitados, a relação só funciona quando você dá, você constantemente sai se sentindo menor, você já sabe que precisa se afastar, mas continua por medo. Agora faça uma reflexão. Existe alguém na sua vida que imediatamente veio à sua cabeça enquanto você ouvia esse vídeo? Não tome uma decisão impulsiva. Pense, ore, converse, estabeleça limite, observe as atitudes e então tome uma decisão consciente. Por quê? Como uma bênção e outras entram como uma lição. O erro é você confundir as duas. Agora eu quero fazer uma pergunta difícil. Você já precisou se afastar de alguém para recuperar sua paz? Se quiser compartilhar, escreva aqui nos comentários. Eu escolho a paz. E não se esqueça de se inscrever no canal. É só clicar no botão se inscrever. Envie esse vídeo para alguém que está vivendo uma relação que precisa ser analisada com mais cuidado. Um forte abraço e até a próxima!